suggestion. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde, professor Lourenço. Bom dia. Boa tarde a todos os convidados. Tarde. Que já... Bom dia, bom dia. Bom, queria pedir para que aguardássemos pelo menos mais 5 minutos para permitir que outros integrantes façam-se presente à nossa sala. Por favor, pedimos imensas desculpas ao professor Rui Brito. Enquanto isso, vamos continuar com a nossa música, esperando que os outros entrem. Por favor, professor Lourenço, não sei se tem algo. Sim, bom dia. Vamos começar. Vamos fazer a apresentação do professor Rui Brito, né, que para nós é uma honra, que isto é uma escola, são 10h30, não podemos tolerar a pontualidade, a respeitabilidade. Professor Lourenço, Né? pelo Não menos eu não podemos consigo tolerar. ver bem. Né? Você, Professor Rui Brito, eu começo por agradecer a sua presença, para nós é uma honra e glória tê-lo aqui na CBS, que muito nos orgulha e que esperamos contribuir, que possa contribuir para esta ponte, não só entre as duas escolas, o ISEC e a CBS, mas, sobretudo, revelar, demonstrar que os portugueses podem ajudar a construir e juntamente com os moçambicanos, novas fronteiras de conhecimento, o que nos orgulha bastante. Por isso, professor Rui Brito, esta é a nossa escola e quero agradecer a presença de todos e um grande abraço de gratidão por ter dar esta aula inaugural simultânea, nós consideramos simultânea, para casos futuros. Gostaria que, quando tomasse a palavra, fizesse a sua apresentação para prosseguir. Muito obrigado. Bom dia. Não sei se me estão a ouvir bem. Vamos ouvir muito bem, muito bem. Em primeiro lugar, agradecer o convite da CBS e do Centro de Pós-Graduação da Escola Superior de Gestão Corporativa e Social de Maputo, em Moçambique, por este convite, por esta cooperação. Agradecer nas pessoas do professor Lourenço Dias da Silva e do professor Hélder dos Santos Nhabanga este honroso convite. Esta sessão integra-se numa cooperação que se pretende desenvolver e que se pretende aprofundar entre o ISEC Lisboa e a CBS, e num sentido mais vasto entre Portugal e Moçambique, porque temos um passado comum. Não faz sentido que não construamos um presente e um futuro comum, seja na ciência, seja a outros níveis. E por isso é nesse sentido que também esta cooperação foi fundada e está a ser desenvolvida. Da minha parte, dizer que sou o diretor da Escola de Educação e Desenvolvimento Humano do ISEC Lisboa, sou licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais, mestre em Ciências do Trabalho e doutorado em Sociologia. Para além disso, tenho diversas publicações, quer na área da comunicação de ciência, literacia em saúde, tecnologias de informação e comunicação em saúde, entre outras coisas. E de forma muito resumida, eu penso que isto é o mais relevante do ponto de vista académico para partilhar aqui. Hélder, por favor, toma a palavra.
que é o nosso professor Helder. Professor Helder. Não entendi, professor Lourenço. Desculpa. Desculpa, estávamos a deixar o professor Brito terminar com a sua apresentação. Professor Helder, vamos embora então. Não dirija as palavras de agradecimento ao professor Rui Brito Fonseca. Ok. Como o professor Brito se referiu, nós somos parceiros da ESEC de Lisboa, como CBS, mas este é o primeiro evento que, portanto, é hospedado pela CBS no contexto dessa nossa parceria, esperamos que seja bastante frutífera em termos de benefícios que vai agregar às duas instituições e aos membros, ou melhor, à comunidade acadêmica, societária das duas instituições, dos dois países. Esperamos que este webinar que nos é apresentado hoje, ou moderado pelo professor Rui Brito Fonseca, seja uma partida emblemática que vai marcar a história dessa parceria, mas também que agregue valores aos participantes que estão aqui na sala e que, como nós usamos as novas tecnologias, também ficará guardado para que possam ter acesso nos períodos posteriores ao webinar. E ao professor Brito, em especial, nosso Canimambo, nosso obrigado, e esperamos que essa sessão seja bastante, até não tenho palavras, mas que seja bastante valioso, do ponto de vista da partilha deste conhecimento que faz parte da sua genética como profissional da área de comunicação. Esperamos colher melhores frutos do mesmo. E obrigado, que seja uma boa sessão, e a todos os integrantes, esperamos que possamos desligar os nossos micros para permitir que não haja interferência durante o decorrer do evento. E muito obrigado. Muito obrigado, Canimambo. Canimambo. Professor, como se diz na América, a escola é sua. Muito obrigado. Nós vou então ter instrução. Vou então passar a partilhar a tela para podermos começar a conversar sobre estas questões. Eu vou falar de comunicação organizacional, diversas abordagens práticas, e a minha ideia é que possa haver um diálogo ao longo da apresentação e que possamos ir também dessa forma enriquecendo-nos mutuamente e construindo conhecimento mútuo. E a primeira questão que eu coloco e que gostaria de ter a vosso feedback é que tentassem dizer o que é a comunicação, como é que veem a comunicação. E a palavra agora fica do vosso lado. Conforme vemos, começamos com uma questão. Isto mostra que o nosso webinar será bastante interativo. Portanto, gostaria de solicitar aos convidados ou aos participantes para que possamos ter um momento de interação, porque comunicação sem interação não existe. Então, por favor, aos integrantes, colegas, mestrandos que estão aqui presentes, entre outros, vamos interagir com o professor para tornar este nosso webinar
mais valioso. Por favor. Professor, não esqueçamos que silêncio também é comunicação. Também é. Silêncio diz muito. Também é. Aqui a ideia é um bocadinho quebrar o gelo e colocar as pessoas a comunicar Exatamente. e iniciar a troca de ideias. E por isso gostava que algum dos presentes falasse sobre o que pensa sobre a comunicação, o que é a comunicação. Bom dia, meu nome é Félix, estudante da CBS. A comunicação que estamos aqui a fazer é a troca de informações entre duas ou mais pessoas com um determinado objetivo, naturalmente. O que está a acontecer aqui nesta sala agora. E muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém? Bom, normalmente é-nos apresentada a comunicação como o Félix de Leilani referiu, a interação entre dois elementos, um emissor e um receptor, e que trocam informações entre si, partilham informações e que reagem um ao outro. Mas comunicação é muito mais do que isso. Comunicação vai muito para além disso. Para além da mensagem, existe um conjunto de elementos que são essenciais na comunicação. O nosso comportamento, a nossa forma de estar, a nossa postura, o nosso enquadramento. Todos nós sabemos que comunicamos de maneiras diferentes consoante os meios em que estamos, as situações em que estamos, os meios que utilizamos para comunicar, por exemplo, o smartphone. O smartphone altera o nosso comportamento quando comunicamos através dele, seja através da comunicação vídeo, seja através da comunicação escrita, altera, e estas ferramentas que nós hoje usamos cada vez mais para comunicar, alteram também os nossos comportamentos. E se nós pensarmos bem, os smartphones, por exemplo, enquanto elementos de comunicação, alteraram completamente o nosso modo de comunicar e a dimensão do nosso raio de comunicação. Hoje em dia não necessitamos de estar face a face para comunicar, como é o caso desta sessão. Podemos perfeitamente estar em Portugal, estar em Moçambique, estar em qualquer outra parte do mundo e conseguimos comunicar através de um computador ou de um smartphone, desde que tenhamos a rede para tal. E isso modifica o nosso cotidiano, modifica o nosso dia-a-dia, organiza-o de outra forma, porque existem também fusos horários, porque existem uma série de elementos que fazem com que tenhamos que alterar comportamentos. Por exemplo, esta sessão foi marcada a esta hora para ser possível, apesar do fuso horário entre Portugal e Moçambique não ser muito grande, mas foi marcada de maneira a que possibilitasse que conseguíssemos estar todos presentes. Mas se tivéssemos um fuso horário de 8 horas ou de 10 horas, implicava que uns estivessem de dia e outros de noite a partilhar essa sessão, e isso com certeza alteraria a forma de comunicar e a forma como cada um recebe a informação. E por isso o contexto em que estamos, os contextos em que os acontecimentos vão acontecendo, alteram de forma bastante relevante a nossa comunicação. Ou seja, a comunicação não é só a mensagem, não é só a narrativa que queremos transmitir ao outro, ou que queremos partilhar ou discutir, mas é também o contexto, é o enquadramento. Não é só o que dizemos, é também quem fala e como fala e onde fala, e tudo isso vai afetar aquilo que é a nossa leitura da mensagem, ou seja, o modo como transmitimos, como nos posicionamos, onde estamos, é tão ou mais importante do que a mensagem que queremos
transmitir. De tal forma que, por exemplo, um desenho feito por uma criança, tinha visto ali uma criança, um desenho feito por uma criança, se estiver nas nossas mãos, é interpretado de uma forma, se for colocado num museu, é interpretado de uma forma diferente. O enquadramento altera completamente a mensagem que é transmitida e a valorização que damos a essa mensagem. Porque o modo como nos apresentamos aos outros afeta a percepção que os outros têm de nós e aquilo que nós queremos dizer. Uma mesma mensagem transmitida por alguém que esteja vestido de uma forma diferente é percepcionada também de modo diferente. Ou seja, é muito relevante o modo como nós nos apresentamos aos outros, o modo como nós nos mostramos aos outros, consoante aquilo que queremos transmitir. Porque a nossa imagem, e através do smartphone e dos computadores e da comunicação digital, a nossa imagem é cada vez também mais importante na transmissão, na comunicação, sobretudo na comunicação à distância. E por isso, sempre que queremos transmitir algo, devemos perceber o que é que queremos transmitir, que expectativas é que geramos no outro para transmitir essa mensagem e qual é que é o contexto em que nos encontramos para transmitir essa mensagem mais corretamente ou menos corretamente. Aqui é o exemplo do tal desenho de criança que tem um efeito completamente diferente se for um desenho per si ou for colocado num museu. Numa situação é um desenho vulgar de criança, noutra situação pode ser considerado uma obra de arte. Existem já diversas situações em que peças que não são peças de arte e que estavam em museus foram consideradas obras de arte só porque estavam no museu. É caricato, mas de facto o enquadramento altera de facto a leitura que nós fazemos das peças ou daquilo que é comunicado ou transmitido, porque as peças de arte comunicam e transmitem também informação. Também o facto de como nos apresentamos num contexto formal, num contexto de lecionação, por exemplo, é completamente diferente. Eu apresentar-me de camisa e casaco, tal como estou, ou se estiver com um hoodie, ou uma t-shirt, ou uma camisola de alças, é completamente diferente a leitura que vão fazer daquilo que eu estou a dizer. A coerência e a credibilidade que me vão dar é completamente diferente. E por isso, quando queremos comunicar, devemos perceber com quem é que vamos comunicar e como é que nos devemos apresentar para essa mesma comunicação ser bem recebida e essa informação ser bem recebida pelos nossos receptores. E por isso isto já foi bastante estudado e um dos grandes estudiosos destas questões foi Erving Goffman, sobretudo na obra A Apresentação do Eu na Vida de Todos os Dias, em que fala desta interpretação da importância do enquadramento na comunicação. Por exemplo, quando vamos a um restaurante com umas determinadas características, sabemos que temos que nos comportar de uma determinada forma. Sabemos que temos que utilizar a faca e o garfo normalmente, colocar o guardanapo no colo, sentar-nos corretamente, saber manter uma conversação num tom adequado, mais baixo, e não ter comportamentos desproporcionados. Ou seja, todo o enquadramento afeta a nossa mensagem e aquilo que transmitimos de nós próprios. Porque cada um de nós, naturalmente, desempenha diferentes papéis sociais e em cada um desses papéis adaptamos este nosso eu, como referiu ao Goffman, assumindo posturas e comportamentos diferentes. Eu agora estou aqui na posição de orador, de alguém que está a transmitir um conteúdo académico, mas quando estou em minha casa, com a minha família, com a minha filha, a minha postura é outra, porque estou noutro contexto, estou noutro enquadramento. Se for praticar desporto com os meus amigos, também o enquadramento é diferente e a minha postura e a forma como me apresento é exatamente diferente também, ou seja, em cada uma das situações sou um eu diferente e comporto-me de maneira diferente e apresento-me de modo diferente, senão a mensagem não seria compreendida.
não seria compreendido pelos meus amigos quando vamos jogar a bola se eu me apresentasse como estou a apresentar agora. Se chegasse ao campo de futebol, de sapato, calça e casaco e camisa, provavelmente não seria muito bem recebido, ou achavam que eu tinha enlouquecido ou algo do género, ou então que não ia jogar e que estava só de passagem. Portanto, devemos adequar sempre a nossa forma de apresentação aos nossos papéis sociais, que são múltiplos. Todos nós somos ou estudantes, ou professores, ou pais, ou filhos, e simultaneamente somos pais, filhos, às vezes avós, ou seja, temos um conjunto de papéis e o nosso eu são muitos eus e por isso temos que saber em cada um desses papéis como nos comportar e que posturas devemos adquirir em cada um deles. E por isso mesmo não existem mensagens autênticas. As mensagens são sempre transmitidas de acordo com o enquadramento em que nós estamos, como nos apresentamos, e o nosso receptor ou os nossos receptores descodificam essa mensagem também de acordo com isso. Já Shakespeare referia que todo o mundo é um palco e que todos os homens e mulheres são meros atores que têm as suas entradas e as suas saídas e que cada um de nós tem vários papéis em simultâneo e que desempenha esses vários papéis ao longo das várias idades. E é muito importante termos esta perspectiva. Uma outra forma de comunicar e que é muito utilizada, por exemplo, na publicidade e que todos nós já fomos enganados pela publicidade, enganados entre aspas. A publicidade diz-nos o que nos quer dizer, depois nós é que lemos o que queremos ler. E por isso mesmo, por exemplo, dou aqui o exemplo que, por exemplo, um produto light que seja apresentado com 90% sem gordura e outro com um teor de gordura de 10%, nós temos tendência àquele que apresenta o número mais baixo e vamos comprar o que tem o teor de gordura de 10%, que quer dizer exatamente a mesma coisa. Ou seja, o enquadramento e a forma como é comunicada a mensagem que a empresa quer comunicar altera por completo a forma como nós percepcionamos e altera o nosso comportamento. E nós deixamos-nos alterar por esse comportamento porque, como todos nós sabemos, boa parte das nossas compras não são racionais, respondemos a estímulos, primeiro estímulos de sobrevivência e depois a estímulos de outra ordem, têm que ver com status, têm que ver com um grupo social, têm que ver com expectativas, uma série de fatores que influenciam as nossas escolhas. E por isso mesmo a comunicação, uma mesma mensagem pode ser transmitida de várias formas, consoante também o efeito que se queira atingir, o resultado que se queira atingir. Passando do ponto de vista um bocadinho mais teórico àquilo que é mais prático do ponto de vista da gestão das reuniões de trabalho, todos nós já participámos em múltiplas reuniões de trabalho e todos nós já fizemos esse exercício que é, em qualquer uma das reuniões, nós não nos recordamos de tudo o que acontece na reunião, recordamos apenas de uma parte que o nosso cérebro selecionou. Este é um facto que está bem estudado, bem documentado do ponto de vista científico, e aquilo que nós memorizamos normalmente é o pico, que é aquilo que para nós foi mais intenso, seja pela positiva, seja pela negativa, e é o fim da reunião, que também pode ser pela positiva e pela negativa. Ou seja, são os dois períodos que, de um modo geral, nós conseguimos memorizar de uma reunião. O resto fica na nossa memória secundária e é menos relevante para o nosso trabalho. Por isso, quando organizamos uma reunião e somos nós os oradores, devemos ter atenção a estes elementos em que existe o pico e o fim, e é nesses dois momentos que nós devemos centrar realmente as mensagens mais relevantes que queremos transmitir. E porque, de facto, se é verdade que nós temos apenas uma oportunidade para causar boa impressão, e eu espero estar a causar boa impressão,
Não é menos verdade, também temos apenas uma oportunidade para causar uma boa impressão duradoura, que é muito mais importante. E que não é necessariamente a primeira, e que, em muitos casos, é exatamente a última impressão. E por isso é que o fim é tão importante, como fechamos a reunião, como fechamos a sessão de trabalho. É claro que numa reunião temos que iniciar a forma com alguma coisa para quebrar o gelo. Eu bem tentei aqui, não fui muito bem sucedido. Ali só o Félix é que reagiu mais, e a Anabela. Os restantes ficaram mais em silêncio, mas de qualquer forma o mais importante é como terminamos, e é a última frase que deixamos para os nossos colegas que estão na mesma reunião. Nessa reunião também existe a necessidade de, quando estamos a apresentar algo e queremos levar a que a nossa equipa esteja de acordo connosco, de levar a que os outros concordem connosco. E por isso esta reciprocidade, a reciprocidade é um elemento muito importante. E por isso, quando queremos pedir alguma coisa à nossa equipa, devemos ter algo para lhes oferecer em troca primeiro, porque aí criamos um sentimento de dívida e a equipa ficará mais reticente em negar aquilo que nós vamos pedir. Como se costuma dizer, faz aos outros o que gostarias que fizessem a ti. Também é muito importante em quem lidera a reunião o exemplo da autoridade, ter opiniões sustentadas, ter opiniões de especialistas naquilo que estamos a propor e nas decisões que temos que tomar nessa mesma reunião, e da mesma forma que a bata branca e o estetoscópio conferem autoridade ao médico e diferenciam-no dos outros profissionais de saúde, nós também, nos nossos cargos, temos que perceber qual é que é a nossa bata branca, quais é que são os nossos diplomas e qual é que é o nosso estetoscópio, para podermos também mostrar a nossa autoridade e sermos também um exemplo para os outros. E neste aspecto é muito importante sermos consistentes com a nossa equipa. Não estarmos sempre a mudar de opinião ou mudar de rumo consoante as tendências. Naturalmente, por vezes é preciso ajustar o caminho, mas o caminho tem que estar definido. A equipa tem que saber para onde é que vai, onde é que quer chegar, para que se envolva e para que desenvolva o trabalho em conjunto. E por isso a equipa normalmente admira um líder que tenha exatamente essa consistência, tenha exatamente um discurso ajustado e um comportamento também ajustado. Que saiba defender o rumo que quer para a equipa e que, como já referi, não anda ao sabor do vento, não navegue consoante o vento e consoante a maré. Tem o seu rumo definido, por vezes a maré pode nos levar um pouco mais para um lado ou para o outro, mas o rumo tem que estar definido, para que a equipa acredite em nós e se envolva connosco e trabalhe connosco e seja efetivamente uma equipa colaborante. Todos nós sabemos que, como seres humanos, somos seres gregários, necessitamos dos outros, de comunicar com os outros, de estar com os outros, e por isso de viver em grupos que partilham a nossa forma de estar, partilham a nossa forma de pensar, ou seja, tal como as ovelhas no rebanho necessitam de sentir ali uma coerência e uma ligação entre todos, também nós necessitamos de criar isso na equipa e por isso necessitamos de gerar consensos e mostrar que esses consensos são úteis para outros, e por isso quem lidera uma equipa deve mostrar consensos, mostrar que o que estão a fazer é correto e que contribui para toda a equipa e que isso contribui para o sucesso de todos. Também apreciamos sempre, normalmente, aquilo que é raro e aquilo que existe em pouca quantidade. E por isso temos sempre receio, naturalmente, de perder o que já conquistamos. E por isso é importante apresentar à equipa em que é que as propostas os beneficiam.
e o que é que podem perder se não colaborarem no trabalho e não aceitarem as propostas. Este é um princípio da escassez e que ativa o nosso instinto de sobrevivência, vai os nossos instintos mais básicos e que é muito importante para criar coesão na equipa e criar ligação na equipa. Além disso, também a ligação afetiva tem alguma relevância, criar laços com as pessoas para que elas também aceitem melhor as propostas que são apresentadas. Naturalmente que é necessário aqui, nos laços afetivos, ir gerindo com cada um dos elementos quais os limites dessa ligação afetiva e até onde é que se pode ir com cada um para que se consiga que nas reuniões de equipa essas pessoas estejam connosco e sejam uma frente unida, digamos assim, para o objetivo comum que queremos atingir. Em termos de reuniões, existem muitas reuniões, todos nós já tivemos aquelas reuniões longuíssimas e muito chatas, em que saímos de lá e já não nos lembramos de nada, porque a reunião foi tão longa que ninguém se lembra de nada. A partir de determinada altura já estava era todo a pensar quando é que saímos, quando é que é o coffee break, porque já ninguém aguenta a reunião. E por isso a maior parte das reuniões são longas e ineficazes. Seth Godin, conhecido pensador da gestão e da organização das empresas, define 3 tipos de reuniões. Reuniões de informação, que servem exatamente para isso, para prestar informações à equipa sobre um determinado assunto, sem que seja necessário transmitir qualquer posição sobre essa mesma informação. Depois temos reuniões de discussão para que sejam dadas sugestões, sejam partilhadas informações e para que se possa recolher o feedback da equipa para se poder pensar depois sobre o que é que como é que a equipa vê o trabalho que está a ser desenvolvido. E as reuniões de permissão, em que são propostas ações e espera-se que a equipa aceite essas mesmas ações ou rejeite as mesmas. Em muitos casos, as reuniões podem ser muito frustrantes, dada a multiplicidade de pontos de vista que os elementos da equipa têm. E por isso há que usar estratégias para que isso não aconteça. Trabalhar neste assunto pelo calma do dia. E nesse caso existe a regra dos 15 minutos. Uma reunião não deve exceder este tempo, deve ter no máximo 15 minutos. Depois eu vi o exemplozinho daqueles ovos de cozinha que são utilizados para temporizar quando se está a cozinhar algo, em que se pode pôr os 15 minutos e quando chega ao fim dos 15 minutos ele faz um barulho irritante e recorda-nos que está na hora de terminar. Isto porque a atenção de cada um de nós situa-se entre os 10 e os 18 minutos, por isso mesmo a reunião deve ser curta, ter cerca de 15 minutos e na reunião existem 3 tipos de perguntas que podem ocorrer. Perguntas de compreensão para esclarecer situações, perguntas para apoiar o processo, garantir que todos estão a receber a mensagem da mesma forma e que estão a compreender aquilo que é dito, perguntas para mostrar conhecimento, para destacar a posição de quem está a gerir e desafiar os outros e de alguma forma estimular o debate. Este tipo de perguntas podem ser realizadas, mas não devem ser misturadas, devendo, de um modo geral, ocorrer por esta ordem. A regra de ficar de pé. Cada vez são mais as empresas, sobretudo multinacionais, que optam por realizar reuniões de pé, exatamente estas reuniões de 15 minutos de pé, isto para que todos os elementos estejam focados na reunião e não se distraiam com outros elementos, e 15 minutos de pé ninguém fica cansado, pode estar encostado, mas de pé. E é o suficiente para transmitir a informação importante, para estimular a equipa e para entusiasmar a equipa a
estar com o projeto em curso. E também para, de alguma forma, fazer com que as pessoas mais céticas fiquem menos, participem menos, digamos assim. Também é uma questão importante em relação ao smartphone, nestas reuniões, não existirem smartphones, para que as pessoas não agarrem nos smartphones e não se coloquem distraídas a fazer outras coisas. Por isso não há smartphones durante as reuniões e quem quer tomar notas, toma notas à boa moda antiga, com um papel e uma caneta ou um lápis, e dessa forma não há distrações e a reunião consegue em 15 minutos possibilitar a transmissão de tudo aquilo que é necessário transmitir. Como falar com a equipa? É claro que não existem respostas universais, porque as pessoas não são todas iguais, as empresas não têm todas a mesma cultura, as organizações são muito diversas. No entanto, há várias atitudes que devemos ter em conta. Não ser críticos, isto não significa que não se controle e que não se avalie a equipa, significa que a crítica deve ser feita de uma forma mais branda, deverá explicar e deve dirigir-se à equipa no coletivo, utilizando sobretudo o pronome nós, seja nas vitórias ou nas derrotas, mas sobretudo nas derrotas, assumirmos as derrotas como coletivas para que todos se envolvam e não haja o apontar de dedo a este ou àquele, porque isso vai partir a equipa e criar divisões dentro da equipa. Os elogios devem existir, mas devem ser moderados. Não se deve estar sempre a elogiar o trabalho dos outros. Como sabemos, tudo aquilo que é utilizado em demasia perde o seu efeito, e o elogio também, se for realizado todos os dias, a toda a hora, muito bem, fez um bom trabalho, muito bem, está muito bem, quer dizer, perde qualquer efeito e as pessoas já não sentem o reconhecimento. Por isso, perdendo eficácia, deixa de ser interessante, e por isso deve-se guardar os elogios para as situações realmente importantes e não para ser simpático ou para querer ser uma pessoa bem vista pela equipa. O elogio é importante, mas utilizado nas alturas certas. Depois, quem lidera a equipa deve fazer aquilo que diz, deve ser o exemplo. Não pode afirmar que vai fazer uma coisa e depois chegar à reunião da equipa e não o ter feito. Ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser o primeiro a estar, seja na pontualidade, seja na antecipação de prazos, seja na execução do trabalho. Só assim é que ele pode exigir à sua equipa o mesmo. Ele deve liderar pelo exemplo, independentemente da sua posição hierárquica. Ele deve definir o ritmo do trabalho, o tom do trabalho e ser exemplar nos valores da empresa e da organização em que está. E deve realmente, como todos nós, ninguém é bom em tudo, e deve partilhar os padrões que tem e daquilo que é bom e que sabe fazer com toda a sua equipa, para que a equipa o conheça e o reconheça naquilo que é bom. E isso irá unir a equipa naquilo que é essencial. Nas reuniões de equipa temos naturalmente pessoas com características diferentes, como já referi, destacando-se essencialmente 4 tipos de pessoas. Ao silencioso, que é aquele que normalmente está calado durante toda a reunião e que acha que normalmente tem razão e acha-se acima dos outros e por isso não fala. Ao oportunista, que concorda e entusiasma-se sempre com aquilo que o líder diz. Ao óbvio, que fala sobre coisas óbvias com muita convicção, como se fossem ideias fantásticas que acabaram de lhe ocorrer. E há um negativista em que tudo lhe parece errado, todas as opções lhe parecem erradas e por isso tenta desmontar as opções dos colegas. O método eficaz para lidar com esta galeria de personagens é utilizar a velha tática do salame, ou seja, ir apresentando as ideias em fatias, ir apresentando os projetos em fatias, como se fossem as fatias de um salame, para que a equipa vá digerindo essas fatias passo a passo. Deste modo, a equipa deixa de ter o receio de ter perante si uma grande tarefa e vai aceitando as pequenas fatias a pouco e pouco e desta forma acaba por cumprir a grande tarefa, porque foram-lhe apresentados desafios a pouco e pouco
e isso também evita que haja grandes oposições por parte dos elementos da equipe ou tentativas de boicote do trabalho. Se alguém estiver a utilizar a tática do salame connosco, podemos questionar se isso é tudo e tentar perceber até onde é que o líder da equipa quer chegar, para percebermos se há mais fatias ou se é realmente apenas aquela fatia que temos perante nós que é para abordar. Ao longo da reunião é muito importante ir dando feedback à equipa sobre aquilo que está a ser feito. Muitas vezes as pessoas ficam muito melindradas com os feedbacks, por isso tem que ser feito com alguma sensibilidade. A chave está entre a crítica e o elogio, a criar um meio termo e optar sempre por feedbacks construtivos. Não usar feedbacks destrutivos, sejam eles positivos ou negativos, mas sim construtivos. Não tem problema nenhum dizer que não, desde que se explique porque é que não e porque é que naquele momento aquela não é a melhor ideia. Agora dizer não só porque não é péssimo e desmobiliza a equipa, ou seja, feedback sempre positivo e construtivo, positivo não, sempre construtivo, seja ele positivo ou negativo. Regras de ouro a seguir: investir o tempo necessário nas respostas, de forma sucinta, clara, para que as pessoas interpretem e percebam bem o que se quer transmitir. Como referi, dizer não sempre que necessário, mas explicar aquilo porque é que não, explicar o motivo, ser claro na resposta. Relativamente aos e-mails, ler o e-mail no máximo 2 vezes por dia, não gastar demasiado tempo com os e-mails, não dedicar mais do que 1 hora por dia aos e-mails, não estar o dia todo a responder a e-mails, porque muitas vezes os e-mails vão caindo na nossa caixa e se nós os virmos, por exemplo, ao meio-dia e às 17 horas, muitas das situações que nos tinham chegado ao e-mail e que eram urgentes, entretanto já se resolveram e já não é necessário dar resposta ao e-mail. E isso poupa-nos tempo e poupa-nos também chatices, digamos assim. Depois, não pedir desculpa, agradecer, ou seja, quando nós pretendemos convencer alguém a fazer alguma coisa, devemos agradecer e não pedir desculpa, porque há uma demonstração de estima e essa demonstração de estima vai gerar um sentimento positivo no nosso interlocutor, o que não acontece com um pedido de desculpas. Devemos centrar-nos no nosso interlocutor e não em nós ou na tarefa. Ou seja, valorizar o interlocutor, reconhecer o trabalho do interlocutor no contexto daquilo que está a ser desenvolvido. De um modo geral, as pessoas reagem bem aos agradecimentos. Já em relação aos pedidos de desculpa, normalmente reagem com desconfiança, com indiferença ou até com algum desprezo. Naturalmente é necessário praticar esta prática, passo a pleonagem, de pedir desculpa, de não pedir desculpa e de agradecer. É algo que tem que ser treinado e para que saia de forma automática e natural e para que o nosso interlocutor não sinta que aquilo é algo forçado. E por isso o muito obrigado, o Kanimambo, é muito importante ser treinado. Mesmo quando alguém detecta um erro nosso, todos nós erramos, somos seres humanos, em lugar de dizermos peço desculpa pelo meu erro, vou tentar corrigir, não tornar a acontecer, o que devemos dizer a quem nos corrige é obrigado por ter identificado este erro, obrigado por me ter ajudado e continuar o trabalho e não persistir no erro. Da mesma forma, quando alguém entra atrasado numa reunião, não deve dizer peço desculpa por chegar atrasado. Não, deve, pelo contrário, agradecer por os outros terem esperado por si e dessa forma mostrar estima pelos outros. E por isso mesmo devemos poupar o desculpa, o lamento imenso, para situações realmente graves e para situações em que realmente é necessário pedir desculpas ou de uma forma mais assertiva. E por isso com a equipa mais restrita, aí sim pode ser mais generoso a agradecer. Passando ao círculo de competências, devemos todos perceber o que é que sabemos e não sabemos fazer,
não devemos aceitar todas as tarefas que os nossos líderes de equipa nos dão, devemos perceber realmente aquilo em que somos bons e aquilo em que não somos bons. Nenhum de nós é especialista em tudo, nenhum de nós sabe tudo, e por isso existe sempre um limite para a nossa competência, e por isso devemos conhecer-nos também e reconhecer qual é que é esse limite e assumirmos que a partir daí não sabemos e não somos bons nessa área. Por isso devemos focar-nos naquilo em que somos muito bons e rejeitar, de facto, a ideia que muitas vezes existe nas pessoas porque não querem dizer que não às chefias e aceitar o trabalho todo, assumindo que são bons em tudo. Nós não somos bons em tudo, por isso, profissionalmente, devemos restringir o nosso círculo de competências, separando o trigo do joio, como se costuma dizer, e por isso focarmos, sermos disciplinados, fazermos formação para manter esse círculo de competências e sermos realmente bons naquilo que seja a nossa área de especialidade. Não podemos ser uns especialistas em tudo, devemos ser especialistas na nossa área e não uns todólogos, como se costuma dizer. Não devemos saber de tudo. Devemos saber da nossa área e ser muito bons e muito competentes na nossa área. E por isso temos que aprender a rejeitar as tarefas que saem fora do nosso círculo de competências e ter a humildade de poder dizer: eu não sei, passo essa tarefa a outro colega, eu não vou fazer essa tarefa de forma competente, por isso prefiro que passe a outro. Dentro da minha área de tarefas estou disposto a colaborar em tudo aquilo que for possível, mas essa tarefa está fora daquilo que eu domino e por isso eu prefiro não aceitar essa tarefa. E por isso nós temos que nos conhecer e realmente delinear o nosso círculo de competências. Devemos celebrar as nossas vitórias, é muito importante celebrar as nossas vitórias. Já Merton referia com o conhecido efeito Mateus, muito inspirado em São Mateus, daí o nome, que Merton aplicou o princípio de São Mateus às publicações académicas, em que quem já publicou continuará a publicar, quem não publicou terá dificuldade em publicar. Parte da passagem do Evangelho segundo São Mateus, em que diz: porque àquele que tem se dará e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Este é um princípio que também se aplica à psicologia. Por exemplo, o sucesso faz com que sejamos bem-sucedidos, cada vez mais bem-sucedidos, da mesma forma que o insucesso cria uma espiral de insucesso. Por isso devemos celebrar os nossos sucessos, comunicar os nossos sucessos e, por essa via, conseguirmos transmitir essa ideia de sucesso e de autoconfiança aos outros é muito importante para a continuidade desses sucessos. Por isso é importante esta celebração, celebrarmos, automotivar-nos com aquilo que fazemos bem e com os sucessos que atingimos. E já passei muito tempo definido e quero agradecer-vos a vossa paciência, a vossa disponibilidade e espero ter sido útil e que tenham aprendido alguma coisa comigo, e estou disponível agora para aquilo que queiram comentar, questionar. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma brilhante aula, estou exatamente a escrever para agradecer. Parabéns. Eu vou abrir a sala para os participantes. Vou pedir aos participantes que ponham as questões num minuto para, certamente, às 11h30, fecharmos a sessão. Eu queria também agradecer mais uma vez ao professor pela amabilidade. Não é fácil com a agenda que tem. Será que sou eu? Ou o doutor Lourenço não consigo lhe ouvir? Não é fácil. E eu agradeço. Portanto, abro a sala para os participantes. Bom, enquanto não há nenhuma questão, agradecer mais uma vez à CBS, ao professor Lourenço Dias e ao professor Hélder Anhabanga
por este convite e pela possibilidade de estar com os colegas moçambicanos a partilhar ideias. Dizer que não existem receitas na gestão de pessoas, estas são apenas algumas pistas, são apenas pistas para reflexão, mas que não são receitas que têm que ser levadas à risca, são pistas para reflexão e adaptação ao contexto de cada um, conforme eu iniciei nesta nossa conversa. O contexto, o enquadramento é extremamente importante na comunicação. Muito obrigado em nome do ISEC Lisboa por esta oportunidade e em meu nome pessoal também por poder estar convosco. E se tiverem questões, ainda temos tempo, façam o favor de perguntar o que quiserem. Olá, bom dia. Olá, Rui. Olá, professor. Olá, professor também, como é lógico. Eu não vou pôr questões, Rui. Eu não vou pôr questões, vou-lhe dar os meus parabéns, porque você foi extremamente claro, extremamente assertivo, extremamente adaptado ao público que se encontra, uma vez que é a primeira vez que daqui de Portugal se faz, o professor Lourenço tem a coragem de fazer este desafio, que é mesmo assim, que é de tantos quilómetros nos aproximarmos. E falamos todos a mesma língua, da comunicação, através da comunicação, e em parte é muito bom que não haja assim grandes dúvidas, é sinal que não há confusões, não há confusão nenhuma, porque o professor Brito deu-nos uma excelente aula, que eu adorei ouvir, também sendo da mesma área, gostei muito de ouvir, e ficam os meus agradecimentos também ao professor Lourenço por nos ter proporcionado este momento único. Pronto, é só, por isso não vou pôr questões. Bom dia para todos. Um beijinho para ir para Moçambique, parece que é só saltar um degrauzinho e já estamos. É isto que a tecnologia nos proporciona hoje. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. De facto, esta smartphone globalização faz com que estejamos todos perto e Moçambique seja já aqui na sala ao lado e consigamos estar todos a comunicar como se estivéssemos presentes numa mesma sala. Deixam de existir fronteiras, deixam de existir distâncias e isso é fantástico se conseguirmos replicar este tipo de sessões por múltiplas sessões, quer num sentido, quer no outro, porque todos temos muito a aprender uns com os outros e temos este veículo maravilhoso que é termos uma língua em comum, que nós devemos usar e abusar dela para comunicarmos uns com os outros e aprendermos, os portugueses com os moçambicanos, os moçambicanos com os portugueses, porque só assim podemos chegar mais longe e construir pontos de futuro, e por isso, se temos as tecnologias nas nossas mãos, vamos utilizá-las, vamos torná-las tecnologias para o bem e para a construção de um caminho comum entre todos nós, entre os nossos países, entre esta grande pátria mundial que é a língua portuguesa e que partilhamos todos nas suas multiplicidades, na grande variabilidade que tem a língua portuguesa, mas não deixa de ser a língua portuguesa, e é essa a riqueza da língua portuguesa, é ser falada de uma forma em Moçambique, noutra em Angola, noutra na Guiné, noutra em Cabo Verde, noutra em Brasil, ou seja, é essa grande riqueza que tem diversidade, mas que nos permite que nos compreendamos todos uns aos outros e possamos aí trabalhar em conjunto e comunicar em conjunto e aprender em conjunto, e por isso muito obrigado a esta iniciativa da CBS, que é de facto fantástica. Se assim me dão a permissão, eu gostaria de apresentação ao professor Rui Brito Fonseca, do Helder, e da professora Margarida Fernandes, que aceitou, depois de 2 anos de muita insistência, aceitou juntar-se ao projeto da CBS. Então, gostaria de apresentar a Margarida Fernandes, o Helder já conhece. Olá, bom dia. Faz favor. Bom dia. Agradeço desde já, não querendo interromper a apresentação do professor Rui também, mas sim, fico muito feliz por poder entrar na CBS e poder fazer parte desta organização e podermos realmente
unir vários países de língua portuguesa e até de outras línguas no futuro, e podermos estar todos em partilha de conhecimento e efetivamente utilizar as novas tecnologias para isso, para podermos divulgar os conhecimentos que temos com todos e poder aprendermos também com outros professores, com outros colegas, com pessoas de outras organizações, e espero realmente poder acrescentar aqui em Portugal, em Moçambique, em outros países, um pouco daquilo que se está a fazer a nível da transformação digital nas organizações. Eu sou IT Asset Manager na Leroy Merlin Portugal e sigo um pouco essa transformação digital que está a ser feita, e é isso que nós queremos fazer também no futuro na CBS. E agradeço desde já ao professor Lourenço a amabilidade de me ter convidado. Não aceitei antes porque também não queria entrar já como uma novata, queria já ter mais alguns conhecimentos mais consolidados para, como o professor Rui dizia, nós sabermos do que é que estamos a falar, não estarmos dispersos e focarmos num tema e realmente conhecermos esse tema como deve de ser. E agora já me sinto um pouco mais confiante para poder começar a falar dessa transformação digital que podemos vir a fazer. Obrigada, professor Lourenço. Helder, dá boas-vindas à professora Margarida. Helder, dá boas-vindas à professora Margarida. Não, o Helder já o fez através do LinkedIn, quando eu fiz a minha partilha, já o fez e eu agradeci. E não só o Helder, mas a todos os membros da CBS, fico muito grata para podermos no futuro partilhar os conhecimentos que todos nós temos. Como a minha mãe dizia, quem sabe tudo são todos, e por isso acho que temos todos para aprender uns com os outros. Obrigado, professora. Eu também queria me referir que já conversamos através do LinkedIn, mas vou aproveitar este ensejo para desejar boas-vindas a este retiro. A CBS é um retiro porque estamos sempre em conexão, em busca da inovação para melhor servir ao público-alvo que se escolhe devido à diferenciação que é o nosso produto, porque o nosso produto é o conhecimento. E quanto maior se esbaja, maior é o retorno. Então, obrigado, e ao professor Vitor Rui Brito também, muito obrigado por essa sessão, e acreditamos que vamos continuar a assistir para fertilizar este conhecimento que acabou de partilhar, e acreditamos que vamos ter também os slides para consultar e amadurecer mais a nossa compreensão. E obrigado. Por favor, professor Lourenço. Nós está a professora Mónica, também que é a nossa professora, a professora Maria do Céu. Não sei se querem dizer alguma coisa. Temos ainda 3 minutos. Isto o tempo não para, mas o meu obrigado é maior ainda ao professor Rui Brito Fonseca. E desde o primeiro segundo eu posso dizer que me acarinhou, o que é raro, né? E um particular agradecimento à professora Anabela Félix Mateus, que tem-me orientado e puxado as orelhas e chamado a atenção o que se pretende no modelo de investigação. Isso também eu agradeço hoje publicamente. Todas as vezes que falo com a professora Anabela, ela tem um senão, eu mais. Isso, pronto, mas agradeço, não deixo de agradecer. Eu queria ouvir agora a professora, não sei se está, a professora Mónica Freitas ou a professora Maria do Seu Pata, faz favor, para fecharmos. Bom dia a todos, professor Lourenço, muito obrigada, enfim, por ter me enviado o link. Parabéns também ao nosso orador convidado, gostei imenso da conferência. E também, tal como uma luso-brasileira que tem, enfim, durante tempos e investiu no estreitamento da relação entre Brasil e Portugal, também sinto muito feliz de fazer parte desse projeto de fortalecimento da rede de cooperação entre Moçambique e Portugal. Estou muito feliz, obrigada a todos, continuação do bom trabalho, e também da minha parte, da Universidade Nova de Lisboa,
Estou também a postos para cooperar em tudo que for possível. Pronto, um abraço a todos e continuação do bom trabalho. Ok. Maria do Céu, quer dizer alguma coisa? Queria também agradecer ao professor Lógico esta oportunidade e ao professor Rui por esta extraordinária aula e por ter podido assistir a mais uma informação dentro de uma área que é fundamental, que é a comunicação, e realmente nunca tinha debruçado sobre este aspecto nas organizações, apenas entre propriamente no dia a dia, não é? Mas achei extraordinária a aula e agradeço toda a informação recebida e ter podido estar presente, fazer parte também deste grande movimento de para o conhecimento. Muito obrigada. Professor Helder, tem um minuto. Professor Rui Brito Fonseca, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado do fundo do coração. Só queria Mas concretizou. Isso é muito importante. pedir para ligarmos as câmeras para fazermos uma foto. Sucesso. Ô, Elton. O Elton. Essa estava morta, eu ainda estou cara. Já, gostei. Dia da horas da noite também, não já passa lá. Deixei para mim. Satisfação. Muito obrigado, professora Margarida Fernandes. Yeah, muito obrigado, Canmambo, professor Rui, estamos à espera aqui. Obrigado a todos. Obrigado. Até mais. Foi um prazer. Obrigado, Helder. Elton, obrigado, né? Elton. Não sei como funciona o curso. A engenharia das câmeras. Engenharia, isso. Isso, parece bem. Essa luz é encandeada.